Há séculos, os maias descobriram que dentro dessa árvore havia um segredo de permanência. Uma resina que, misturada a cal e ao pó de pedra, se tornava pele para as casas, couraças para os templos e guarda d'água numa terra sem rios. En el mundo maya, en la cultura maya, el chucum estaba presente en los tanques de agua que recolectaban el agua de lluvia. Imagens de chultunes, cisternas subterrâneas, revelam uma engenharia de sobrevivência, técnica que nasce de um pacto com o ambiente. Nas aldeias, paredes claras resistiam às chuvas tropicais, nos centros cerimoniais, o mesmo composto selava muros e reafirmava a crença de que a matéria e o sagrado não se separam. O acabamento respirava, refletia o sol, protegia da umidade, uma ciência ancestral ao alcance das mãos. Mas todo conhecimento tem zonas de sombra. Às vezes, sua maior força, o enraizamento no território, também o torna vulnerável quando a história muda de rumo. Mas como esse saber quase desapareceu? Esse é o mistério que nos convoca. A história do chucum pulsa como a própria floresta. Entre os maias, natureza não era recurso, era parente, era professora. O método se aprende observando ritmos. Ferir sem matar, colher sem esgotar, devolver tempo à árvore para que ela possa regenerar sua casca. El proceso del chucún lo adopté básicamente en generaciones. Más que nada mis abuelos e mis papás me enseñaron a través de eso. A receita ancestral cabe em poucos gestos e muitos detalhes. Se tiene que quitar la corteza del árbol del chucum, cortarlo por partes para que se pueda calentar con agua hirviendo y a empezar a cocerlo muy bien, moverlo constantemente para poder extrair la savia del chucum. E no coração dessa técnica, há uma lógica climática. Em ambiente quente e úmido, não basta vedar, é preciso vedar sem sufocar. A cal mineral abre microporos. A resina cria microgomas que travam a água líquida e deixam passar o vapor. El chucum va a tener una serie de polisacáridos que en presencia de la cal van a reaccionar y van a generar una especie de biomineral, mucho más resistente que la propia calcita, que sería el carbonato cálcico inorgánico. Resultado: superfícies impermeáveis à chuva e permeáveis à respiração. Mas técnicas carregam histórias políticas. Com a colonização, chegam materiais, estéticas e normas que reordenam o que merece existir. O chucum recua para camadas ocultas sob rebocos europeus. Ele fica na memória dos mais velhos e sobrevive em ruínas, em isolamento. Como um conhecimento capaz de erguer estruturas duradouras e impermeáveis pôde cair em esquecimento? Talvez porque era profundamente local, e tudo que é local demais ameaça hierarquias que preferem padronizar? Ainda assim, sementes hibernam. Às vezes a floresta só precisa que alguém volte a escutar. E o silêncio de séculos se quebra quando arqueólogos, arquitetos e pedreiros começam a conversar. E o que era vestígio vira caminho de volta. Toda técnica tem seu rito de passagem, e o renascimento do chucum começa com uma restauração, que logo se torna linguagem. El chucum fue producto de llegar a un lugar desconocido. Anos 1990. No Yucatán, restauros ambiciosos devolvem vida a haciendas e sítios históricos. Em 96, ao revitalizar a hacienda Temozón Sur, Salvador Reyes Ríos e sua equipe reencontram a receita do chucum. Siempre he tenido un interés por la arquitectura antigua y detecté que en todos los elementos de agua de las haciendas, en los acueductos, en los tanques de agua, en las cisternas, había un material que tenía este color y esta condición de no tener pigmento, de no mostrar restos de pintura, que yo podía ver estucos y pieles de arquitectura de 300 años,
que envejecían con una dignidad. Entonces me empecé a preguntar a la gente. Y hubo un anciano maya, don Ezequiel, y él fue el primero que me dijo, este material que tú me estás preguntando, Salvador, se llama chucum. Es un estuco, una masilla que se aplicaba porque repele el agua. Y inmediatamente le dije a don Ezequiel, ¿quién sabe hacer chucum? Y pudimos rescatar una técnica en desuso. Es la primera obra arquitectónica en la arquitectura mexicana e yucateca que se ha hecho assim. Não foi epifania, foi método. Ir ao campo, ouvir pedreiros antigos, testar proporções, falhar, ajustar. Pesquisas laboratoriais mostram ganhos na resistência à umidade, na durabilidade e na sanidade das superfícies. A tradição não é mais repetição, é continuidade crítica. Quando uma técnica volta a falar, outras línguas querem escutar. E a linguagem do chucum começa a viajar. Primeiro, Tulum. A arquitetura vernacular chique encontra um material que não precisa de tinta para ser bonito. Paredes e piscinas surgem com brilho acetinado, tons que vão do bege rosado ao ocre claro, uma textura tátil que convida a nossa mão. O corpo reconhece, mais fresco ao toque, menos ofuscante à luz. O chucum entra no repertório de hotéis, spas e residências que buscam conforto térmico sem ar-condicionado em excesso. Estética e desempenho se reforçam. A base de cal e a cor clara refletem parte do calor incidente. A argamassa respira, equilibrando a umidade interna e reduzindo o mofo. A qualidade do ar melhora, as superfícies duram. Na prática, é menos manutenção e mais bem-estar. O que parece rústico é, na verdade, sofisticado em comportamento higrotérmico. A linguagem se espalha pelo México e cruza fronteiras. Caribe, Estados Unidos, Oriente Médio, Brasil. Em cada lugar há um aprendizado. Clima, base mineral, mão de obra, ritmo de cura. Alguns levam a água de chucum, outros desenvolvem equivalentes locais inspirados nesse mesmo princípio. Biomimética ancestral, observar uma árvore que se protege com taninos e replicar essa lógica em arquitetura. Como linguagem estética, o chucum encontra afinidades, minimalismo quente, design biofílico, interiores que preferem matéria viva a acabamentos plastificados. Em piscinas, revela-se por um brilho leitoso que lembra pedra molhada. Em banheiros, cria continuidade entre parede, cuba e bancada. Em salas, dispensa pinturas e valoriza a arquitetura por meio da matéria e da textura. O mundo chama de tendência, mas as tendências que ficam são as que resolvem problemas reais. O chucum resolve calor, umidade, manutenção e, de quebra, ainda devolve a textura e a narrativa a espaços padronizados. Usar chucum hoje é declarar um modo de estar no mundo. É dizer que a inovação pode vir de trás, que o futuro se constrói com o que funcionou por séculos e foi deixado de lado. É honrar uma herança maia que continua ativa, no tronco que se recompõe, na mão que sente o ponto, no olho que lê a luz, que lê o clima. É espiritualidade no cotidiano, uma parede que é técnica e é rezo. Proteção contra o clima, mas também um lembrete do lugar de onde viemos. O futuro do chucum depende de uma ética simples e exigente. Aprender com quem sabe, acreditar quem ensina, respeitar o tempo da árvore e ajustar a escala ao ritmo do território. Talvez esse seja o verdadeiro sentido de inovar, escutar aquilo que já estava aqui. O chucum não é apenas um revestimento. É a prova de que a natureza e a memória podem caminhar juntas do passado ao futuro.